A gente precisa entender quais são os riscos, quais são os limites de se incorporar a inteligência artificial no currículo dos alunos. Um exemplo que eu acho que ilustra bem como não trabalhar a inteligência artificial na educação é um experimento feito por um professor do MIT chamado Eric Klopfer. Basicamente, ele pegou os seus alunos e os dividiu em 3 grupos e deu a eles a mesma tarefa. Um dos grupos poderia usar uma inteligência artificial de alta capacidade, o outro grupo poderia usar uma inteligência artificial de baixa capacidade e o terceiro grupo não poderia usar a inteligência artificial. Os 3 grupos fizeram a mesma tarefa, mas em tempos muito diferentes. O grupo que usou inteligência artificial de alta capacidade terminou antes do grupo que usou inteligência artificial de baixa capacidade, que terminou antes do grupo que não usou inteligência artificial. No entanto, algumas semanas depois, ele aplicou uma prova bem tradicional, sem que os alunos pudessem consultar. O grupo que usou inteligência artificial de alta capacidade tirou uma nota menor do que o grupo que usou inteligência artificial de baixa capacidade, que tirou uma nota menor do que o grupo que não usou inteligência artificial. A conclusão a que ele chega aqui com esse experimento extraoficial, né, um experimento em sala de aula, é que a inteligência artificial, sendo usada simplesmente para terceirizar uma tarefa, não faz com que os alunos necessariamente aprendam aquilo que você está propondo. A ideia é que o uso de inteligência artificial não sirva somente para aumentar a eficácia de quem está produzindo alguma coisa, e sim, no caso dos alunos, que eles aprendam o que eles estão fazendo. E embora esse experimento do professor não seja oficial, não tenha resultado em um artigo científico, etc., a Microsoft fez um estudo, esse sim, bastante rigoroso, que chegou a conclusões muito parecidas, não entre alunos, mas entre profissionais. Na conclusão desse estudo, a gente pode ler o seguinte: apesar de a IA generativa aumentar a eficiência do trabalhador, ela pode dificultar o envolvimento crítico com as tarefas e potencialmente causar dependência excessiva da ferramenta a longo prazo, além de diminuir a capacidade de resolver problemas de forma autônoma. Então o que a gente pode perceber é que usar a inteligência artificial dessa forma, simplesmente substituindo os processos cognitivos importantes que a gente faz quando está, por exemplo, estudando ou trabalhando com uma determinada ferramenta, pode ser muito negativo para o desenvolvimento do cérebro e pode ser, inclusive, algo que gera bastante dependência da ferramenta. Mas isso não significa e não pode significar compreender a inteligência artificial simplesmente como nociva para a aprendizagem. Na verdade, o que a gente precisa fazer aqui é entender quais são as melhores maneiras de usar a inteligência artificial para aprimorar o trabalho numa escola. Para isso, eu trouxe aqui um artigo da revista Nature, de 2025. Nesse estudo, os pesquisadores estudam o impacto somente do ChatGPT na aprendizagem de alguns alunos. E a conclusão a que eles chegam é a seguinte: eles confirmam os impactos positivos do ChatGPT sobre o desempenho de aprendizagem, a percepção da aprendizagem e o pensamento de ordem superior, embora ressaltem algumas variações na eficácia entre diferentes condições de uso e contextos de aprendizagem. Então, se nós soubermos como usar o ChatGPT ou talvez outras ferramentas de inteligência artificial, a gente consiga fazer com que os nossos alunos aprendam mais. Mas tudo isso depende de como a gente faz isso. Eu trouxe aqui 4 exemplos que o estudo menciona. Primeiro é o uso do ChatGPT como um estimulador, ou seja, os alunos podem ser estimulados a pensar sob outros pontos de vista diferentes dos dele e dos seus professores. Não existe uma única resposta correta. A ideia é que os alunos usem a ferramenta de modo socrático, vão perguntando para ela, a partir de um determinado ponto de vista, o que a máquina pode fazer para contribuir para que o aluno pense de forma diferente. O segundo uso é como um simulador. O ChatGPT ou outras ferramentas parecidas podem gerar cenários, por exemplo, para aprendizagem baseada em problemas. Cenários mais ricos, mais diversos, em maior quantidade, o que inclusive substitui boa parte do trabalho de um professor ao fazer o seu planejamento. Terceiro modo como o ChatGPT pode ser usado é como tutor. Ele pode atuar de forma flexível como um tutor inteligente, um parceiro de estudo ou uma ferramenta de apoio, adaptando-se às necessidades dos alunos. Então, como um bom professor que nunca dá as respostas para os alunos, e sim ensina, estimula o aluno a ir atrás das respostas por conta própria, esse tutor pode fazer algo muito parecido, pensando especificamente em cada um dos alunos. E outro modelo de bom uso é como um aperfeiçoador de um trabalho já pronto. Um aluno pode usar uma ferramenta de inteligência artificial generativa para aperfeiçoar uma redação, por exemplo.
e chegar a resultados melhores. E aí nós podemos voltar à citação da Sinead Bovell. Lembram quando ela disse que se a gente não agir agora, a gente vai ver uma grande desigualdade cognitiva se desenrolar? Bom, se alunos que usam bem a inteligência artificial aprendem mais, e se alunos que usam mal a inteligência artificial podem ter um declínio cognitivo e inclusive alguma dependência da ferramenta, o que vai acontecer é que possivelmente quem usa bem vai aprender cada vez mais e quem usa mal vai saber cada vez menos. É isso que ela chama de desigualdade cognitiva. E daí a importância de a gente saber trabalhar cada vez melhor com essas ferramentas de inteligência artificial. Não só para a gente fazer com que os nossos alunos aprendam mais e melhor, mas para evitar que eles usem essas ferramentas de uma maneira equivocada.